Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, a gente está começando o culto. Glória a Deus. Feche seus olhos. Esvazia a tua mente das coisas mundanas. Respira bem fundo. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma noite reunidos em Teu nome. E sabemos, Senhor, conforme diz a Tua palavra, onde dois ou mais estão reunidos em Teu nome, ali o Teu Espírito, a Tua presença está. Então nós cremos, Senhor, na presença do Teu Espírito aqui neste lugar. Pai, como o Senhor tem me tocado tanto esses dias em agradecimento, ó Pai. Eu lhe agradeço, Senhor, mais esta noite, por mais desta semana, por mais esse dia, por este momento aqui, Senhor, na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque vemos aí neste mundo, Senhor, tantos jovens, tantas crianças, adultos, idosos, perdidos, Senhor, idolatrando coisas erradas, coisas mundanas, caindo nas armadilhas de Satanás, Senhor. Sementes que Satanás tem jogado aí está brotando e frutificando na mente, coração das pessoas, Senhor. E nós aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta chance, Senhor, de ter a salvação. Pela chance que nós temos, Senhor, de um dia estar aí, cear contigo aí no céu, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. E Pai, e que o Senhor também, ó Pai, venha nos usar como ferramentas Tuas, Senhor, para que nós possamos, Senhor, estar aí pescando, ajudando a salvar almas, resgatar pessoas perdidas, Senhor, para Ti, ó Pai. Usa-nos, Senhor. Nos dê uma unção, ó Pai, de pescadores de almas nessa noite, ó Pai. Manda pessoas, Senhor. Manda pessoas para nós, ó Pai, para nós podermos falar de Ti, ensinarmos, trazermos para a Tua casa, Senhor, para que essas pessoas também venham a ter a chance da salvação, Senhor. Em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui estar na Tua casa, Senhor. Muito obrigado mesmo, Senhor. E nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados, nossos erros. Nos perdoe, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. E agora com você, Satanás. Tranca a rua, tranca tudo. Espírito da miséria. Espírito da fofoca. Espírito do prejuízo. Devorador. Espírito de retaliação. Nós ordenamos em nome de Jesus. Demônios, pega tudo que é de vocês. Tudo. É tudo. Ensaca. Põe nas tuas costas. E vaza. Bate em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Espírito Santo, nos abraça nesta noite, Espírito Santo. Enche esta Tua casa com Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Pode se sentar um pouquinho. Ô Su, põe para mim Salmo 106, de 1 a 3.
Salmo 106, de 1 a 3, ó. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Você tem contado, tem testemunhado as pessoas que precisam, o que Deus tem feito na nossa vida? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Nós estamos louvando a Deus conforme Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Uma coisa certa, concreta, que nós sabemos, mas não damos muita importância. Muitas vezes a gente sabe que é uma certeza, mas parece que é só uma história, né? É a volta de Cristo, é o inferno e o céu, é a salvação e a perdição. E muitas vezes, a maior quantidade de pessoas não leva a sério. Ontem à noite eu assisti o último capítulo daquela série Lázaro e o Rico. Quem já assistiu essa série inteira? O último capítulo. Se você raciocinar naquilo lá, aonde mostra o rico queimando no inferno e Lázaro no céu com Abraão. Aí o que diz lá? Põe lá para mim isso, Lucas 16, do 19 ao 31. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até você não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: neste caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão,
mesmo que alguém ressuscite. Alguém ressuscitou. Jesus fez milagres, deixou a palavra para nós, e mesmo assim, irmãos, isso aqui hoje era para estar com 1.200 pessoas aqui, que é o que mais ou menos cabe. Para você ver, ó. Depois, no dia do julgamento final, pessoas, pode acontecer que nem aconteceu ali, né? Ver o povo salvo lá e pedir perdão, querer mais uma chance, e não terá mais chance. Então, infelizmente, o povo está brincando, está deixando para mais tarde, e o mais tarde pode ser tarde demais. A gente tem que pegar mais firme, porque amanhã a Deus pertence, irmãos. Se Jesus voltar hoje para nós, vocês têm a certeza da salvação? E é uma coisa concreta. Se nós não ficarmos até a volta de Cristo, Cristo vai voltar para nós, né? No nosso tempo. Tem a senha, né? O Trovato sempre fala, nós temos uma senha. A minha, tua, pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. Quantos a gente tem uns vídeos no YouTube, né? De pastor pregando, daqui a pouco, pam, caiu morto, pregando. Então, irmãos, você tem a certeza da salvação? Quem tem a certeza? Vamos fazer o seguinte, antes da gente louvar. Aquele que puder, se põe de joelho, peça perdão para Deus nessa noite. Agradeça a Ele pela oportunidade de estar aqui. E põe na tua cabeça, aquele que não assistiu essa série ainda, assista, irmão. Ou procura lá no YouTube, o último capítulo de Lázaro, para você ver aquele vídeo. Isso aí fortifica a gente de buscar mais, porque é uma coisa que vai acontecer, irmãos. Peça perdão e agradeça a Deus nesse instante. Sim, Senhor. Nós nos prostramos, Senhor, e pedimos perdão, Senhor. E agradecemos a Ti, Senhor, por tudo, Senhor. Pelas chances, pelas oportunidades que temos, Senhor, de buscar a Ti e termos a salvação, Senhor. Mas muitas vezes nós jogamos fora, Senhor, esta oportunidade, ó Pai. Então, Senhor, aqui mais uma vez de joelhos, Senhor. Eu peço não só por mim, mas como para minha família e por esta família que o Senhor nos deu aqui, que é esta igreja, Senhor, este povo reunido, Senhor. Eu peço perdão em nome de todos aqui, Senhor, pelas nossas faltas contigo, Senhor. Muitas vezes faltamos à tua casa, no teu culto, Senhor, por coisas do mundo, por preguiça. A maior parte dos dias deixamos de falar contigo, mas damos preferência às coisas do mundo, uma televisão, um computador, um celular, Senhor. Momentos que poderíamos estar ali te adorando, orando, te buscando, estamos vendo porcarias no celular e na televisão, Senhor. Nos perdoe, ó Pai. Nos perdoe, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós queremos, Senhor, um dia morar aí contigo, Senhor. Nós queremos ceiar, ó Pai, na tua mesa. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, ó Pai.
em nome de Jesus, Senhor. E nos abençoe, Senhor. Nos unja, Senhor, para que a gente possa pegar mais firme contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. E obrigado mais uma vez, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, de estar frequentando uma casa tua, escutando a palavra, Senhor. E assim a gente nos fortificar, porque nós temos a certeza, Senhor, que a maior certeza da nossa vida, Pai, é que um dia nós vamos partir aqui desta terra. E nesta viagem, Pai, nós queremos ir aí contigo e não descer, ó Pai. Então, Senhor, que o Senhor escreva e mantenha nossos nomes escritos no livro da vida, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado. Agora, irmãos, vamos louvar o Senhor em gratidão pela oportunidade de estarmos numa casa dele, escutando, aprendendo mais da palavra que ele nos deixou. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mais uma salva de palmas. Nosso Senhor. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, glórias ao teu nome. Amém. Para lembrar, dia 29, 30 e 1º de dezembro, você que está nos assistindo é o nosso convidado. Nós teremos conosco o pastor Marcos Belli, ele é do Rio de Janeiro. Ele é uma pessoa muito usada na área de cura, na área de libertação. Se você está com algum problema, quer seja físico, quer seja emocional, quer seja espiritual, venha estar conosco, porque o Senhor quer te curar, o Senhor quer te libertar, o Senhor quer te restaurar. Você é o nosso convidado, dia 29, 30 e 1º de dezembro. Que Deus abençoe sua vida e esteja aqui conosco, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Ô Su, faz favor, abre para nós no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Então palavra do Senhor, capítulo 1, verso 1. Então aqui nós temos, até um dia eu escutei um pastor falando que foi o primeiro missionário a sair pregando a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela cidade, daquela gente, chegou aos meus ouvidos. Grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Amados, vamos nos colocar de pé? Vamos estar orando, clamando ao Senhor por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, Deus, aqui está a tua palavra. Senhor, nós cremos, Deus, que o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus que tem prazer em nos abençoar, o Senhor é um Deus que nos amou tanto que enviou Jesus para morrer naquela cruz para que nós fôssemos salvos. Mas nós também sabemos que o Senhor é um Deus justo. O Senhor é o justo juízo, assim como o pastor Edmar ministrou aqui no início, sobre o rico e o Lázaro. O Lázaro temia o Senhor, quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. O rico nunca quis saber de andar no teu caminho, por isso quando ele morreu, a justiça do Senhor se fez na vida dele. Por isso nessa noite, Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, nós pedimos perdão pelo nosso pecado,
perdoe a iniquidade do nosso coração. E assim, Pai, da mesma forma que o Senhor teve misericórdia para com a cidade de Nínive, que nós também venhamos ter um coração misericordioso para aqueles que têm pecado contra nós, em nome de Jesus. Senhor, e que essa palavra, Pai, venha nos confrontar, Pai. Venha nos confrontar para que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade, para que nós possamos viver em santidade de vida, porque nós sabemos muito bem que sem santificação ninguém verá o Senhor. A Tua palavra que diz. Por isso, em nome de Jesus, que essa palavra venha confrontar o nosso coração, para que nós possamos ter uma mudança de vida, para que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade, para que o Teu nome venha ser glorificado e exaltado através da nossa vida. E que o Teu Santo Espírito venha ministrar cada coração em nome de Jesus. E no nome de Jesus eu repreendo toda obra das trevas, demônio maldito, você que quer arrebatar o entendimento das pessoas, você que coloca distração, coloca sono, coloca cansaço, espírito das trevas, pega tudo aquilo que é teu e suma daqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, venha trabalhar em cada coração. Que aquilo que eu não falar, que o Teu Espírito venha ministrar no coração, Senhor. Para que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Mas que nós venhamos ser transformados pela Tua palavra. Que nós venhamos ser transformados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Podem se assentar, amados, em nome de Jesus. Então vejam bem, Deus mandou o profeta Jonas até a cidade de Nínive. É muito importante lembrar o contexto histórico. Então nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul. Depois o rei Saul, ele andou longe do caminho do Senhor. Depois nós tivemos o rei Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Logo após a morte de Davi, quem tomou o poder foi Salomão, filho de Saul. E quando Salomão morreu, o filho dele, Roboão, subiu no trono. Mas Roboão endureceu o coração e ali o reino foi dividido, porque até então eram as 12 tribos de Israel que formavam a nação. Mas por causa da dureza do coração do rei, o reino se dividiu. Ficou reino do sul, com capital em Jerusalém, e reino do norte, com capital em Samaria. E a partir daí, o que nós vemos na história? Tudo isso está lá no livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Aí o que acontece? O reino do norte, 99,9% dos reis que ali governaram, todos eles andaram longe do caminho do Senhor. Todos eles praticaram as abominações que Deus em todo o tempo, no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, chamou a atenção do povo para não fazer. Para eles não adorarem outros deuses, para eles não sacrificarem outros deuses, para eles não seguirem os deuses das nações. E foi exatamente o que o povo do Reino do Norte fez. Desobedeceram completamente a Deus. Enquanto que os reis que reinaram no sul, a maioria deles temeram a Deus. Um ou outro andava longe do caminho do Senhor, mas uma boa maioria sempre estava ali trazendo novamente o povo de volta para a presença do Senhor. Por isso que nós temos o livro dos profetas. Os profetas foram homens que Deus levantou na época para exortar o povo quando o povo estava andando longe da presença do Senhor. Por isso que nós temos ali o livro dos profetas. Quando você for ler, você vai ver lá. Livro do profeta Isaías. Veio a palavra do Senhor a Isaías nos dias de Uzias, Jotão e Acasias. Veio a palavra do Senhor a Ezequias quando ele estava junto aos exilados. Então está sempre ali falando quando foi que a palavra do Senhor veio ao profeta. Mas a palavra vinha para exortar o povo, para o povo voltar para o caminho do Senhor. E aqui com o profeta Jonas, o que está acontecendo? Só que aqui vai ser um caso à parte. Deus levanta Jonas para ele ir lá na Assíria. Então quando fala, olha, coloca o verso 2, Su, fazendo um favor.
apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grita contra ela, porque, vamos repetir, a maldade do coração do povo de Nínive chegou ao coração de Deus, chegou ao trono do Senhor. Nínive era a capital da Assíria. Por que a maldade? Se você for pesquisar, esse povo, eles eram inimigo do Israel, eles não faziam parte, eles eram inimigos, eles eram um povo estrangeiro. E aqui nós vamos ver a misericórdia de Deus sobre as pessoas. Porque até então, Deus, ele só tinha aliança com o povo de Israel. Até então, somente o povo de Israel era povo de Deus. Nenhuma outra nação, Deus não tinha nada com aquele povo. Mas aqui, Deus vai mostrar. Lembra que lá em Gênesis, Deus fala para Abraão: por meio de ti serão benditas todas as nações da terra. Então nós vamos ver aqui uma promessa de Deus se cumprindo. Então Deus aqui, ele vai abrir uma exceção para Jonas e até Nínive pregar naquela igreja, pregar para que aquele povo seja salvo. E por que foi que Jonas falou assim: o quê? Vou nada. Então Deus manda ele para Nínive, ele pega um navio para ir para Tarsis. Segundo os estudiosos, diz que Tarsis ficava a mais de 4.000 quilômetros de Nínive. Ou seja, Deus manda ele para o norte, ele vai para o sul. Na oposição completamente oposta. E por que Jonas não quis? Por que ele resistiu no coração? Porque aquele povo era terrível. Aquele povo era muito mau. Até os estudiosos falam que aquele povo, eles eram muito sanguinários. O que ele fazia com os povos que eles invadiam? Primeira coisa, eles cortavam a cabeça. Cortava a cabeça e empilhava cérebros e cérebros e cérebros na entrada da cidade para mostrar o que eles tinham conquistado. Eles arrancavam o couro das pessoas vivas. Então eles eram terríveis. Então, se fosse ver em termos de conhecimento, os assírios, eles eram conhecidos pela crueldade, pela maldade. O povo judeu, eles eram conhecidos por ser o único povo que adorava um só Deus. Os gregos eram conhecidos pela sua sabedoria. Os fenícios eram conhecidos pelas suas construções de grandes embarcações. Mas os assírios, eles eram conhecidos pela tua ruindade, pela tua maldade. É a mesma coisa que a gente. Imagina assim, alguém que te fez muito mal. Alguém que te causou mal, alguém que te causou muito prejuízo. Aí Deus fala para você: olha, vai lá naquela pessoa, fala que você ama muito ela, que eu amo muito ela e que eu quero salvá-la. O que a gente vai fazer? Porque nós somos assim, nós queremos misericórdia para nós, mas nós queremos que o outro se dane, que o outro se lasque, principalmente se ele nos causou mal. Se você não é assim, parabéns. Infelizmente eu sou. Por isso que nós precisamos da misericórdia de Deus. E foi o que o Jonas fez. Por isso que ele sumiu. Vou nada. Aquela gente ruim que se dane, que se lasque, que morra. E Jonas, catou a mochilinha dele e vazou. Vou fugir da presença de Deus. Que ideia brilhante. Vou fugir da presença de Deus. Ele esqueceu lá do Salmo 139. Para onde fugirei da presença de Deus? Se eu for nas alturas, lá tu estarás. Se eu me esconder na profundeza do abismo, lá está Deus. Aí nós sabemos o que aconteceu com Jonas. Ele tentou fugir. Comprou aquela passagem, pegou aquele barco, de repente veio aquela tempestade, todo mundo sem entender o que estava acontecendo, aí finalmente foram entender que era por causa de Jonas, até que aconteceu tudo aquilo, jogaram ele fora do barco, Deus mandou um grande peixe, Jonas ficou 3 dias dentro da barriga daquele peixe, e nós sabemos pela lei da física que o suco gástrico que tem no nosso estômago, ele derrete tudo que entra ali. Milagrosamente Jonas saiu inteiro daquele estômago,
E assim o peixe vomitou Jonas em terra, e Jonas foi lá e pregou para aquela nação se arrependeu, começaram a adorar a Deus. Mas aí o que vai acontecer? Aí quando nós vamos um pouquinho para frente, lá no profeta Naum, abre no profeta Naum para nós, Su, fazendo um favor. Eu marquei alguns versículos aqui. Profeta Naum, para vocês terem uma noção, mais ou menos uns 120 anos depois de Jonas. Então Jonas foi lá, pregou para aquele povo se arrependeu, se converteram. O negócio é se arrepender. Lembra que o pastor Edmar leu ali em Lucas 16? O rico falou, vai lá para que meus irmãos se arrependam. Então, para ser salvo, tem que ter arrependimento. Lembra que lá quando Deus fala com as igrejas em Apocalipse, lembra de onde você caiu e arrependa-se. Lembra de onde você caiu e arrependa-se. Então tem que ter um arrependimento do nosso coração. Jonas foi lá, pregou, o povo se arrependeu, o povo se converteu. Por quase 100 anos, 100 e poucos anos, eles andaram no caminho do Senhor. Aí aqui com o profeta Naum, o que vai acontecer? Agora Deus vai chamar o profeta Naum para ir lá profetizar contra aquela cidade, porque o que aconteceu? Aquela geração que ouviu o evangelho, eles não permaneceram. Aquela geração que ouviu permaneceu, aí morreu aquela geração, mas a que vieram se descambaram novamente, se afastaram do caminho do Senhor e começaram novamente a praticar o mal contra Israel, atacar Israel. Tanto é que aqui mais ou menos no ano 780 mais ou menos, Jonas vai lá e prega para aquela cidade. Aí a contagem é regressiva. No ano 640 mais ou menos, Deus vai usar Naum para ir lá e exortar aquela cidade. Então primeiro veio a misericórdia de Deus. A misericórdia, aquele povo era terrível, Deus deu perdão para eles, o profeta foi lá, eles se arrependeram, se converteram, Deus perdoou. Mas aí, com o passar do tempo, aquele povo não permaneceu no caminho do Senhor. E agora vem o juízo de Deus contra aquela nação. Agora vem o juízo de Deus. Então, no capítulo... Vamos pegar o Verso 2 do capítulo 1, Su. Nós vamos ler alguns versículos. Capítulo 1 do profeta Naum. Nós estávamos no Jonas, agora vamos para o Naum. O Senhor é um Deus que não tolera outros deuses. O povo assírio começou a idolatria novamente. Um Deus irado que se vinga dos seus inimigos. O Senhor tira a vingança dos seus inimigos, na ira os castiga. Verso 3. O Senhor é paciente e poderoso, não deixa o culpado sem castigo. Vamos lá no verso 6. Quando o Senhor Deus está irado, quem pode ficar de pé? É aquele negócio, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quando Deus está contra nós, quem poderá nos socorrer? Nem mesmo o Chapolin Colorado. Aí depois no verso... Aí continuando, quem pode resistir à sua ira? A sua fúria se derrama como um rio de fogo e diante dele as pedras se arrebentam. O Senhor Deus é bom em tempos difíceis. Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Vamos lá para o 11. Agora vem aí o castigo. Da cidade de Nínive veio o homem de más intenções que planeja o mal contra Deus, contra o Senhor. Porque quando está se levantando contra Israel, automaticamente está se levantando contra Deus. Quem se levanta contra nós, automaticamente está se levantando contra Deus.
Aí verso 13, então agora a Síria, eles esqueceram de Deus, se afastaram do caminho do Senhor, e eles estão atacando as nações, Aí no verso 3, a promessa de Deus para Israel. Verso 13, eu os salvarei do poder dos assírios e os livrarei da escravidão. Porque o que vai acontecer aqui? Aqui Deus está prometendo para o reino do sul. Porque assim, o reino do norte, o que aconteceu? Por eles estarem andando longe do caminho do Senhor, em todo o tempo Deus levantou o profeta para chamar a atenção, para exortar. Lembra o profeta Eliseu quase morrendo de medo da Jezabel, Jezabel e Acabe eram reis terríveis. Deus usou o profeta Eliseu para falar com aqueles reis, e Deus foi usando, mas o povo não quis saber do Senhor. Aí, pelo fato do povo não quis saber de Deus, o que vai acontecer? O juízo de Deus agora sobre o reino do norte, então Deus permite. Os assírios se afastaram do caminho do Senhor, então Deus permite que os assírios, mais ou menos no ano 722, então veja bem, no ano 780, o profeta falou com aquele povo, eles se converteram. Passou 60 anos, esqueceram da promessa de Deus. Aí no ano 722, eles foram lá, acabaram com o reino do norte, que era com a capital em Samaria. Acabaram com o reino de Israel, que era o reino do norte. E com isso, povo mau que fizeram mal contra o Senhor. Então, eles invadiram o povo de Deus. Tá ficando claro esse raciocínio? Então, nós precisamos entender a história para entender o porquê. Então, no ano 722, o Império Assírio foi lá e destruiu o reino do norte, acabou com as 10 tribos de Israel. E a intenção de Senaqueribe, que era o rei da Síria, nós vamos ver que a intenção dele também era acabar com o reino do sul, acabar com o reino de Judá. Tanto é que ele ameaças e mais ameaças contra o rei Ezequias. Ezequias, não adianta, nem o seu Deus vai te livrar da minha mão. Não adianta você orar, não adianta, ninguém pode te livrar da minha mão. E o rei Ezequias, isso está lá no livro do profeta Isaías, e o rei Ezequias com o coraçãozinho apertado, buscava o profeta Isaías orava com ele, trazia uma palavra de Deus para ele, e o rei Senaqueribe ameaçando, acabando com ele psicologicamente, e até um dia ele mandou uma carta para o rei Ezequias pegou aquela carta, levou no trono, levou no templo do Senhor. Deus, está aqui a carta, como coisa que Deus não conhecia o conteúdo da carta. Deus, olha aqui, Senhor, o que Senaqueribe está falando? Deus usa o profeta, eu vou livrar vocês da mão dos assírios. Então, aqui no verso 13, eu os salvarei do poder dos assírios e os livrarei da escravidão. E nós vamos ver que isso acontece. Lembra lá no livro do profeta Isaías? Quando esse rei Senaqueribe, ele estava afrontando o reino do sul, porque o rei Ezequias, ele era um rei que temia Deus. Ele fez uma reforma religiosa em Jerusalém, ele trouxe o povo novamente para adorar a Deus, então o povo estava andando em obediência a Deus. Aí, nisso, Senaqueribe está ali infernizando, eu vou acabar com vocês, do mesmo jeito que eu fiz com o reino do norte, eu vou fazer com vocês, ninguém vai livrar vocês da minha mão, e falando, aí Deus fala, eu vou salvar vocês da escravidão. E nós vamos ver lá no livro do profeta Isaías que, com toda essa afronta de Senaqueribe, numa noite, Deus envia o anjo do Senhor, está lá em Isaías, eu não lembro o capítulo agora. Deus envia o anjo do Senhor e numa noite, o anjo do Senhor extermina o exército assírio. Naquela noite, o anjo mata 185 mil soldados. Senaqueribe cata a mochilinha dele, Deus permitiu que ele ficasse para ver. Ele cata a mochilinha dele, some e volta para casa. Mas tempo depois ele morre também. Mas aí, para a gente ver que o pecado, nós temos que ter em mente, o pecado não fica impune. Deus, ele é amor, Deus, ele é justo, Deus, ele é misericordioso. Vejam bem, aquele povo era terrível,
Deus enviou o profeta lá e trouxe a misericórdia dele. Não é diferente de nós. Nós não somos em nada mais bonitinho que os assírios. Nós éramos terríveis, nós estávamos separados de Deus por causa da nossa transgressão. Lá em Isaías fala que cada um andava como ovelha sem pastor, cada um fazia a tua vontade, mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, enviou Jesus para que por meio do sangue de Jesus nós fôssemos salvos. Mas agora tem aquela consequência: estar salvo e permanecer salvo. Porque os assírios, eles foram salvos, mas não permaneceram no caminho do Senhor. Mesma coisa nós. Não é porque eu aceitei Jesus, levar uma vida de qualquer jeito, que eu vou estar salva. A gente tem que ter uma vida de renúncia, como o pastor Edmar falou, se firmar no caminho do Senhor, buscar o Senhor com toda a força, com todo entendimento, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que ter isso no nosso coração. Deus, ele é bonzinho, Deus é amor, Deus é bom. Deus, ele é misericordioso? Sim, mas nós sabemos que Deus, ele é justo, conforme nós lemos aqui atrás, que ele não deixa o pecado sem o seu castigo. Verso 3, volta lá para nós, Su, no verso 3 de Naum. O Senhor é paciente, mas poderoso, e não deixa o culpado sem castigo. Então, Deus, ele é justo. Deus, a pessoa pecou, hashtag a conta vai vir. Por exemplo, hoje, Jesus está batendo a porta, batendo a porta, batendo a porta. Quem abrir a porta do coração, Jesus vai entrar, vai fazer morada, vai ser salvo. Mas quem não der ouvido à voz do Senhor, no dia do juízo de Deus, o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com o rico. Aí é tarde demais. Porque a Bíblia ela é bem clara. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Porque vai chegar o dia que Deus não vai estar mais perto. Ali o rico estava gritando, clamando. Mas meu filho, agora é tarde demais. Agora é tarde. Então vai ter o dia que é tarde demais. Se a pessoa morrer hoje sem Jesus, para ela já é tarde demais. A hora que Jesus voltar, quem não quis saber de Jesus, aí vai ser tarde demais. Por isso que a Bíblia fala, busque o Senhor no dia que se chama hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Então, o tempo todo a palavra nos exorta para que nós vivamos uma vida de santidade, para que nós vivamos todos os dias nos esforçando em buscar Deus. Porque é uma vida, é uma continuidade em buscar o Senhor. E é o que o povo de Nínive não fez. Eles não perseveraram no caminho do Senhor. E agora o que aconteceu? Eles invadiram o reino. Então, naquela época, Deus usava outros povos para se levantar contra Israel. Então, o reino do norte não temeu a Deus. E o que aconteceu? Deus permitiu que a Síria invadisse o reino do norte, destruísse e colocasse todo mundo para correr. O povo ficou sem pátria. E os que morreram também, porque esse povo era terrível. Imagina o que eles não fizeram, as atrocidades. Acabou com o reino do norte. Tentaram acabar com o reino do sul, mas eles estavam andando fielmente no caminho do Senhor. Deus mandou um anjo lá, veio o livramento, acabou com o exército da Síria, e não obstante, mais tarde, aqui, deixa eu só ver, eu acho que eu... Vai no 14 agora, Su. Então, Deus usou a Síria para ser juiz, para trazer o juízo dele sobre Israel. Agora veja o verso 14. A respeito do rei da Síria, o Senhor Deus disse o seguinte: ele não terá filhos e assim o seu nome desaparecerá. Eu destruirei os ídolos e as imagens do templo do seu Deus, eu vou sepultá-lo, pois ele não vale nada. E o que vai acontecer posteriormente com o reino da Síria? Um reino que era tão poderoso, tão terrível, tão destruidor. Deus levanta a Babilônia e o juízo de Deus vem sobre a nação da Síria. O império babilônico acaba
acaba com o reino da Síria. O juízo de Deus veio sobre a nação. Então eles tiveram a chance, mas não deram ouvido à voz do Senhor. Então esse texto, essa passagem traz para nós o quê? Independente da maldade do coração do homem, Deus ele é perdoador. Assim como ele nos perdoou, Deus pode perdoar qualquer um que se arrependa. Então, por isso que lá no Evangelho de... Deixa eu ver que eu marquei aqui. Evangelho de Mateus capítulo 6, o Senhor fala, né? Se vocês perdoar aos homens a sua ofensa, vosso Pai Celestial vos perdoará. Se vocês não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Lembra, Jonas não queria ir pregar, por quê? Porque ele tinha revolta daquele povo. Porque no entendimento dele, aquele povo era terrível, aquele povo tinha que sofrer. Mas Deus fala, Jonas, você não está entendendo. Eu quero salvar aquele povo. Do mesmo jeito que eu te amo, eu também amo aquele povo. E mesma coisa assim é para nós. Às vezes a pessoa nos causou algum dano, nos causou algum prejuízo, nos fez mal. E o que nós queremos? Que aquela pessoa se dane, que aquela pessoa morra, dane-se, sofra. Mas é isso que a palavra fala? Se você não perdoar, isso daqui é independente do que a pessoa nos fez. Porque Jesus, quando ele morreu ali na cruz, ele morreu por todos. Para o pior assassino da face da terra, para o pior ladrão, para o pior bandido, para o pior estuprador, Jesus morreu por todos, perdoando. Aí quando nós não queremos perdoar alguém, nós estamos nos colocando superior a Cristo. Ou seja, Jesus nos perdoou, mas agora eu não perdoo. Para mostrar como que nós somos terrível, para mostrar que nós temos que mudar essa natureza dentro de nós. Nós temos que mudar essa natureza, saber que Jesus ele nos perdoou e da mesma forma nós temos que perdoar também. Então aqui é bem claro em Mateus capítulo 6, se vocês não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. Se vocês não perdoar, tampouco vosso Pai perdoará as suas ofensas. Então, independente daquilo que nos tenham feito, independente daquilo que nos tenham magoado. Lembra que o pastor sempre fala aqui, que às vezes alguém compra dele, não paga, e ele fala, Deus, eu vou perdoar por causa de Jesus. Então, ele abre mão do lucro, fica com o prejuízo para agradar a Deus. E muitas vezes nós, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa soberba, nós não queremos perdoar. Quem que o fulano acha para fazer isso comigo? Quem que ele pensa que é para falar desse jeito comigo? Gente, é terrível. Nós pensamos que nós somos a última Coca-Cola do deserto. Nós somos a última bolacha do pacote. Sangue de Jesus, a gente tem que se humilhar. A gente tem que se humilhar dia a dia. A nosso orgulho pode levar a gente para o inferno. Aqui é bem claro. Lembra na oração do Pai Nosso? Como Jesus ensinou? Perdoa, a gente orando. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Aí o bonitinho está lá de mal com o irmão, de mal com o vizinho, de mal com o fulano. O que a Bíblia fala? Naquilo que depender de você, tenha paz com todos. Tenha paz com todos. Então, se nós queremos crescer em Cristo, nós temos que diminuir. Quanto mais o orgulho cresce, mais Deus ele abomina o soberbo. Então, a gente tem que ter um coração humilde. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9, Su. Então, meus amados, vai colocando... Abra a tua alma, deixa o Espírito Santo te ministrar. Porque o Senhor só vai entrar se a gente escancarar o nosso coração para que Ele possa nos ministrar. Porque o maior problema nosso é querer justificar. Ah, mas eu não perdoo ele porque ele fez isso para mim. Ai, como que eu vou perdoar? Eu ajudei tanto ele, olha o que ele me fez. Meus amados, isso é o diabo falando no nosso coração. Isso é o diabo. Lembra de Jesus lá na cruz?
aquele povo ridicularizando ele. Olha, mas você não é o filho de Deus? Desça daí. E não sei o que, não sei o que. O que Jesus falou? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então nós precisamos ter esse coração perdoador. Então 1 Pedro capítulo 3, verso 8, a palavra diz assim, ó. Então aqui é o dever de fazer o bem, o dever do cristão. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar. Amem uns aos outros, sejam educados e humildes uns para com os outros. Na versão tradicional diz, sede misericordioso um para com o outro. E na maioria das vezes, o que nós queremos? Que Deus seja misericordioso conosco, mas que Ele ferre a vida do irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós, mas que o meu irmão se dane, porque ele fez o que é mal para mim. E não é isso que a palavra fala. Sede, finalmente, irmãos, que todos vocês tenham o mesmo modo de sentir. Amem uns aos outros, sejam educados. Deixa eu ler na versão, acho que é na NVI, deixa eu ver aqui. Verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tenham o mesmo modo de pensar, sejam compassivos. Amem fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Quando a gente está se justificando, quando a gente está negando a perdoar, a humildade está muito longe de nós. O fruto do Espírito está muito longe de nós. Então nós temos que, Senhor, porque o perdoar, como a gente sempre fala, não é você morrer de amor pela pessoa, é uma decisão. Você pode orar, falar com Deus. Deus, o fulano me fez isso. Estou muito magoada com ele. Ele jamais poderia ter falado aquilo comigo. Estou com muita raiva. A minha vontade era lá pegar ele para o pescoço, esganar ele. Mas eu não posso fazer isso por causa da tua palavra. Senhor, me perdoa por eu estar com esse sentimento. Mas em nome de Jesus eu libero perdão para ele. A partir daí, nós vamos estar dando legalidade para o Espírito Santo estar trabalhando no nosso coração. Mas enquanto nós estamos justificando, a gente só vai criando muralhas, e quanto mais a gente justifica, mais santinho nós vamos achar que nós somos, mais perfeito, e o fulano é errado. Mas o que a palavra fala, olha, sede misericordioso e humilde. No verso seguinte, no 9. Não retribua mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receber bênção por herança. É aquele negócio, bater uma face, esse virar outra face, não é literalmente você apanhar. Se a pessoa te maltratou, pague com o bem. Se te fez o mal, pague com o bem. Porque o nosso Pai que está no céu nos recompensará. É promessa do Senhor. Então Jonas queria que aquele povo se danasse, mas Deus queria abençoar aquele povo. Deus queria salvar aquele povo. E com essa passagem está mostrando o quê? Assim, Jonas ali, ele estava sendo uma espécie de Jesus. Estava levando salvação aos estrangeiros. Jesus também veio trazer salvação para nós. Nós também somos estrangeiros. Porque quando Jesus veio, ele veio para a nação de Israel. Somente para o povo judeu. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12. Ele veio para que era seus, mas os seus o rejeitaram. Porém, a todos quanto recebeu, Deus deu o poder de se tornar filho de Deus. Então, hoje nós somos filhos de Deus, nós temos o privilégio de aceitar Cristo, porque os judeus rejeitaram. Caso contrário, nós estaríamos fritos igual os assírios depois da rebelião. Então a gente tem que abaixar o queixo. Lembra aquele quadro do Chico Anísio? Menos Batista, menos. Então quando você achar que é alguma coisa, menos Batista, menos. Lembra do vermezinho, do vermezinho, do vermezinho de Jacó? É isso que nós somos. Vermezinho, do vermezinho, do vermezinho de Jacó. Aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que se exaltar será humilhado. Então Deus, Ele quer de nós um coração
um coração grato, um coração contrito, um coração misericordioso, não pagar mal por mal, perdoar, fazer naquilo que depender de você, tenha paz com todos. Essa é a palavra do Senhor. Então, porque nós temos que entender uma coisa, o pecado não fica sem punição. O pecado não fica sem punição. Hashtag a conta chega. E quando a conta vem, é caro. Veja bem, esse povo aqui, olha, se eles tivessem obedecido a Deus, eles jamais teriam padecido como nação. Mas tempo depois a Babilônia veio, acabou com todos, matou todo mundo. E a Babilônia também era um pouquinho mais terrível do que eles. Lá no Salmo 137 fala, quem dera nós fizéssemos com eles o mesmo que eles fizeram, arremessar a cabeça das crianças contra a pedra. Então os babilônios eram terríveis. Quando eles invadiram Jerusalém, eles pegavam as criancinhas pela perna e arremessavam a cabeça contra as pedras e assim eles iam matando. Eles mataram da pior forma possível. Então, se os assírios eram terríveis, eles encontraram como diz a expressão, acharam deles, como é que fala? Encontraram deles, uma coisa assim. Eles encontraram alguém que era mais terrível do que eles. Tudo por quê? Porque não andaram no caminho do Senhor. Porque não obedeceram, não permaneceram no caminho do Senhor. E mesma coisa somos nós. Não pense que conosco é diferente. Se nós não andarmos, se nós não vigiarmos, se nós não fizermos de acordo com a vontade de Deus, a pessoa padece. Não é porque aceitou Jesus uma vez, salvo para sempre. Mateus capítulo 7. Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não fizemos milagre, nos expulsamos demônio. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Que tristeza. Aí vai ser fogo eterno e de lá não tem mais saída. Então, meus amados, vamos nos esforçar no dia que se chama hoje. Vamos entender que nós não temos o direito de ter mágoa, de ter falta de perdão, de ter problema com ninguém. Aquilo que o pastor sempre fala, quem tem problema com pessoa não tem chance. Independente do que te fizeram, perdoe. Independente do prejuízo que te fizeram, perdoe. Porque à medida que nós vamos perdoando aqui, nós vamos recebendo céu. Nós temos que entender que a nossa recompensa vem do Senhor. Então não importa o que te fizeram, não importa o prejuízo que você passou, não importa o mal que te fizeram, abra o teu coração e perdoe, porque senão pode acontecer com você o mesmo que aconteceu com a cidade de Nínive. Interessante, para a gente ver que o mal não fica sem castigo. Por exemplo, Israel não andou no caminho do Senhor, Deus permitiu, veja bem que não é o povo que foi poderoso, Deus permitiu. Porque com o reino do sul, o anjo do Senhor foi lá e matou 185 mil soldados. Mas com o reino do norte, eles não se arrependeram, a Assíria veio e destruiu eles. Aí depois, o que acontece com a Assíria? Deus manda a Babilônia destrói a Assíria. O reino de Judá, o reino do sul, desobedece a Deus, a Babilônia vai e destrói o reino do sul. Aí depois, por a Babilônia ter feito isso, Deus permite, está tudo lá no livro de Daniel, aquela estátua de Daniel. Deus permite que o império Medo-Persa venha e destrói a Babilônia. O império Medo-Persa, o juízo de Deus vem os gregos e acaba com os Medo-Persas. Depois vem os romanos e acaba com os gregos. Para a gente ver que o mal não fica sem punição. Por isso que, se nós não andarmos retamente, de acordo com a vontade de Deus, o mal vem. E qual que vai ser o mal para nós? A pessoa vai sofrer. E o pior de tudo, a porta fechar e ficar de fora. Esse vai ser terrível. Senhor, Senhor, eu ia na igreja. Senhor, Senhor, eu dava meu dízimo. Mas, Senhor, eu ganhei tantas almas para ti. Mas aí a pessoa não obedeceu, a pessoa não perdoou, a pessoa não foi misericordioso. Olho por olho, dente por dente, você fez, você vai pagar. Pagou mal com mal. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, meus amados, vamos nos levantar. Você conhece teu coração e Deus muito mais do que você conhece teu coração. Se você tem problema com pessoa, vamos vir aqui à frente.
Se você tem problema com pessoa, hoje é a noite de você se reconciliar com Deus. Não deixe para amanhã, porque você pode morrer hoje. Quem que garante que um de nós vai estar vivo amanhã? Ninguém. Então a noite de consertar com o Senhor é hoje. A noite de se consertar com Deus é hoje. E mesmo assim, se de repente você não está lembrando de ninguém, faz igual Jó. Jó, ele tinha tanto medo que os filhos dele pudessem ter feito alguma coisa para magoar a Deus, que ele sacrificava e pedia perdão pelos filhos deles. Vamos vir aqui à frente, amados. A gente vir na frente do altar é uma atitude que eu estou me rendendo à vontade do Senhor. É uma atitude que eu estou, Senhor, eu reconheço que eu não sou nada, eu me humilho diante da tua presença, para que o Senhor possa crescer dentro de mim, para que a tua vontade venha a ser feita. E é uma atitude que você está no mundo espiritual liberando perdão, que você não quer ter problema com pessoa, que você quer que o Espírito Santo de Deus fale através do teu coração. E essa é noite de conserto com Deus. Todos os dias nós temos que estar nos consertando com o Senhor. Porque nós não sabemos o daqui a pouco nosso. Nós não sabemos o nosso próximo minuto. Nós não sabemos se nós vamos estar vivos até o final desse culto. Então o momento é agora. O momento é agora. Abre o teu coração para o Senhor. Abre o teu coração, vai falando com Deus, mesmo que você não se lembre de ninguém. Senhor, se por acaso eu causei mal a alguém, eu causei dano a alguém, eu entristeci o coração de alguém, que o Senhor eu libero perdão para essa pessoa e que o Senhor me perdoa. Pai, se por acaso eu falei alguma palavra que trouxe morte para aquela vida, que trouxe prejuízo para alguém, que o Senhor me perdoe em nome de Jesus. Porque o Senhor sabe todas as coisas. Deus, Ele sonda o nosso coração. Jonas tentou se esconder da presença de Deus. Nada no nosso coração está escondido de Deus. Nada. E saber que tudo está anotado ali no livro lá no céu. E no dia vai ser aberto os livros. E naquele dia do juízo vai ter lá. Olha, hoje é 21. 21 de novembro de 2024 foi pregado para abrir o coração, para liberar perdão. Está aqui, você brigou com o fulano, você guardou mágoa no teu coração, você não quis perdoar naquela noite. E de repente a pessoa pode perder a salvação por uma falta de perdão. Jesus falou, se você não perdoar, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará também. Então, meus amados, abre o teu coração. Lu vai estar cantando uma canção para nós. Enquanto esteja orando, esteja falando com Deus. Porque agora a busca é pessoal. O entregar é pessoal. A busca, a rendição é pessoal. Em nome de Jesus. E creia que Deus está aqui. O Senhor Deus está aqui. O anjo do Senhor está aí passando, anotando tudo o que você está falando no livro. Tudo que você está falando, o anjo está anotando no livro. E lá no dia vai ser usado contra você ou a favor a você. Por isso hoje é noite de conserto. Hoje é noite de entrega. Hoje é noite de dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu libero perdão e que o Senhor também me perdoe. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos do Teu auxílio, reconhecendo que precisamos de Ti. Sabe, Jesus, a Tua palavra nos diz que não é para nós endurecermos nosso coração diante da Tua palavra. E também diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que nenhum de nós aqui, Senhor, venha ser encontrado, Deus, com o coração endurecido. Que nós venhamos, ó Deus, colocar nossas vidas diante do Senhor. Porque nós podemos pensar, se eu estou neste momento, neste culto, ouvindo essa palavra, alguma coisa o Senhor tem a falar comigo. Deus, que nenhum venha pensar diferente, pensar que é para outro. Ficar pensando, eu queria que outros estivessem nesse culto. Eu queria que fulano estivesse nesse culto. Não, irmão, não, amado, é para você mesmo. O Senhor manda dizer, é para você mesmo. Abra o teu coração e peça perdão para o Senhor. Porque a palavra diz que quando nós
amarramos nosso coração, ficamos preocupados, nervosos com alguém, não conseguimos liberar perdão por causa de alguma ofensa, isso vai causando males a nós mesmos. Nós tornamos escravos de verdugos, que seria espíritos malignos. E a Bíblia diz que a raiz de amargura, quando eu fico amargurado, ressentido, essa raiz de amargura, ela vai contaminar a muitas pessoas. Então tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia da tua igreja. Que nós Deus, que nós venhamos, ó Deus, nos colocar diante da tua presença, reconhecendo, Deus, que precisamos da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Deus, erramos muito na caminhada, Deus. Muitas vezes julgamos pessoas, Pai. Muitas vezes amarramos o nosso coração e não queremos liberar perdão. Tenha misericórdia de nós, que nós não precisamos, Deus, ficar no ventre de um grande peixe para reconhecer isso, mas que nós venhamos reconhecer sem precisar passar por situações difíceis, mas reconhecendo somente por esta palavra que nós possamos, Deus, nos entregar a Ti, reconhecendo nossa falha e liberando perdão. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, aquele que não está tendo força, coragem, Pai. Pai, ânimo, que essa pessoa venha ter ânimo e coragem para falar, eu libero perdão para ciclano, para fulano. Espírito Santo, ajuda cada um aqui. Que nós não venhamos voltar para casa assim como nós chegamos, mas nós venhamos voltar para nossos lares, sabendo que nós entregando tudo aquilo que estava amarrando nossas vidas, impedindo nós prosperarmos, e nós entregamos a Ti. E nós possamos voltar para nossos lares felizes, sabendo que o Senhor agiu com misericórdia conosco, assim como o Senhor agiu com a cidade de Nínive. Senhor, muito obrigado por essa palavra. E eu quero te agradecer por isso e pedir a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor esteja abençoando eles de uma maneira tremenda, Pai. Deus, em todas as áreas, Pai, emocional, física, Pai, parte financeira. Seja abençoando meus irmãos, Deus, com as bênçãos, Pai, que estão contidas nas regiões celestiais. Que em Jesus Cristo nós possamos, Deus, estar atraindo para esse reino físico, Pai, para nós podermos usufruir daquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Deus. Cuida, Pai, de cada um, Pai. Livre cada um dos perigos, Pai. Ajuda cada um de nós a sermos instrumentos do Senhor nessa terra, Pai. Falar de Ti a tempo ou fora de tempo, Deus, sendo oportuno ou não. Nós viemos falar do Senhor, testemunhar, Deus, falando o que o Senhor está a voltar, está para vir, e nós possamos ser testemunho dos últimos dias, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela Tua presença nesse local, Pai. Deus, sabendo que o Senhor se faz presente nesse local, porque é impossível não sentir o Teu toque e a Tua presença, Pai. Se nós estivermos ligados diante da Tua presença, nós podemos ver que o Senhor está falando no mínimo dos detalhes. O Senhor fala no sussurro do nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra de correção, de ensino, Pai, porque através da palavra mostra o Teu amor para a Tua igreja. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Deus abençoe o Teu povo, Pai. Que a Tua bênção, Deus, que não causa dores, seja sobre a vida do Teu povo, Pai. Que a tua paz, ó Deus, esteja, Deus, derramada no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Jesus, e a Tua misericórdia e a Tua graça seja derramada sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, e que o Teu amor resplandeça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já parou para pensar que hoje você está vivendo coisas que ontem você não acreditava ser possível? Quem disse que seria fácil? Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele deu uma promessa para nós: pode ser leve, porque eu vou trocar de fardo com você. Eu já troquei de lugar com você na cruz, então aquilo que você merecia receber, eu já recebi. E aquilo que eu merecia por parte do meu Pai, eu entreguei para vocês. Mas isso não significa que vai ser fácil, irmão.
Se a gente perder tudo, mas não perder a fé, a gente não perdeu nada. Porque a fé é a chave que move o sobrenatural. A fé é aquilo que faz com que alguém que não tem nada aos olhos dos homens viva como alguém que já recebeu tudo aos olhos de Deus. Eu não me movo mais por aquilo que eu vejo, mas eu me movo por aquilo que eu creio. Se você se agarrar à fé que Deus depositou em você, nada vai ser impossível para você. Quem sabe não seja a hora de você crer no Deus que te respondeu hoje, quando ontem era impossível, e acreditar que amanhã Ele será presente na sua história e vai responder a sua oração. Uma palavra libera um destino. Uma palavra ressuscita mortos. As nossas decisões, elas têm impactos a curto, médio e longo prazo. Porque existem reflexos do que fazemos, repito, no curto, no médio e no longo prazo. Coisas simples, sabe? Coisas que às vezes parecem ser até simples demais, mas que são importantes e que definem a nossa trajetória. A razão número 1 pela qual as pessoas não conseguem o que querem é não saberem o que querem. Se você parar para pensar na nossa vida, nós só valorizamos quando aquilo que estava nas nossas mãos vai embora. E nas nossas mãos não tinha valor, mas quando vai embora a gente percebe o valor que tinha, mas que nunca falamos quando nas nossas mãos estavam. Nós não olhamos com um olhar sensível para aquilo que temos, para o que somos. Nós precisamos de dor, nós precisamos de perda, para verbalizar coisas que os nossos sentimentos ocultam, às vezes até mesmo de nós. Por que você murmurava ao invés de você declarar aquilo que você desejava ver? A fé não é a gente constatar o que está acontecendo, é a gente declarar o que vai acontecer. Então, ao invés da gente ficar murmurando, entenda isso em nome de Jesus, começa a declarar por fé as realidades ao teu redor e elas vão ser transformadas. Aquilo que poderia ser um ponto de tensão na minha casa se tornou um pilar de sustentação na minha casa. Por quê? Porque não tem a ver com aquilo que me cerca, mas como eu enxergo aquilo que me cerca. E é por isso que eu quero te convidar em nome de Jesus a entender, cara, a razão pela qual a gente não vive muitas coisas é que a gente não sabe para onde a gente quer ir. Às vezes você já está num lugar onde um dia você sonhou que esse lugar traria para você plenitude. Aí agora você já está ansioso com um novo futuro. Aí quando o futuro chega, você já está ansioso com um novo futuro. Sabe uma das coisas que eu mais tenho visto na minha geração? Quando aquilo que um dia era futuro se torna presente, ele está encontrando a gente ausente. Porque a gente já tá sonhando com um novo futuro desejado. É dolorido falar isso, mas já parou para pensar que tem gente que só vai entender a preciosidade da vida quando a de alguém de muito perto for ceifada? Eu não sei se você já teve a experiência de ir a um velório, mas vá a um velório, é pedagógico. Você sai do velório muito mais amoroso, você sai do velório muito mais sensível, muito mais grato. Você agradece o ar que expira quando descobre que a pessoa que está no caixão faltou o ar para viver. Você valoriza o coração que bate no peito. Você valoriza a esposa que você tem. E às vezes só se valoriza quando perde. Você verbaliza, às vezes, palavras fora de hora. Vá a um velório onde alguém que perdeu o pai e que nunca disse que o amava, para você ver a dor que é. Ele abraça o caixão, ele grita, eu te amo! Mas essa palavra não surte mais nenhum efeito, porque quem precisava ouvir não ouve mais. Porque tem coisas que só valem enquanto há tempo, fora de tempo não vale mais. O seu posicionamento define os seus limites. Sabe, isso está ligado à tua fé, isso está ligado à tua família, isso está ligado ao teu chamado. O teu posicionamento define os seus limites. Tem milagres que você está esperando que aconteçam, mas você não deu os primeiros passos de fé para que eles se realizem. Tem romper que você está esperando que se manifeste, mas você ainda não deu os primeiros passos de fé para que ele aconteça. Tem momentos, irmão, que a gente está clamando para que Deus mande a chuva, mas a gente nem preparou a terra ainda. E Deus está falando, ei, se eu mandar a chuva do jeito que os campos estão, eu vou destruir a tua plantação, eu não vou te abençoar com isso.
É Deus falando: ei, se prepara para receber aquilo que eu quero derramar. Se prepara para receber aquilo que eu vou derramar sobre você. Você precisa se posicionar na direção do teu milagre. Nós não podemos deixar a nossa vida chegar a um momento aonde as esperanças não existem mais, porque aquilo que era para ter sido um tempo, perdeu-se o tempo. Perder para valorizar. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos, deixar ir embora para perceber a importância que tinha quando estava perto. Alguém que não é rei ainda, mas já se porta como tal, está preparado para assumir o trono. Você quer um exemplo claro? Deus unge Davi. Davi era improvável, Davi era desconhecido, Davi até para o seu pai e para os seus irmãos era invisível, mas a partir daquele dia, aos olhos de Deus, Davi já estava no trono. Só que aos olhos dos homens, olha para mim em nome de Jesus, como demorou um período entre a unção de Davi e Davi assumir o reinado. Aos olhos dos homens, os homens olhavam para o trono e viam Saul. Aos olhos de Deus, o trono estava vazio, irmão, porque o rei que era por direito ainda não havia se assentado lá. Ei, Deus está falando: tem tronos que você está olhando e parece que estão ocupados, aos meus olhos já foram esvaziados. Não se mova por aquilo que o homem vê. Eu não vejo como o homem vê. Talvez você está olhando para uma situação e ela parece intransponível. Jesus já está olhando lá na frente e já foi vencida. E Ele está falando: ei, você está preocupado por conta dessa crise? Eu conheço o teu futuro. Eu sou aquele que, eu não tenho, entendi isso, irmão. Jesus, Ele não está na eternidade, a eternidade está em Jesus. Então Ele conhece a eternidade passada, a eternidade futura. É por isso que algumas crises para os céus não fazem sentido, porque às vezes uma crise financeira abate a gente, mas Jesus já sabe o que está te esperando na estação seguinte. E Ele está falando para a gente nessa manhã: ei, você está preocupado por conta dessa crise? Filho, eu desenhei a tua história, eu sei aonde você vai, fica tranquilo. Pare de reclamar daquilo que você ainda não se moveu para viver. Pare de reclamar do resultado de escolhas que você não fez. Para você viver a vida que você deseja, você precisa abrir mão da vida que você leva. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Existe uma condicional. Deus está dizendo: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender, o que Ele está dizendo é o seguinte: se você der os passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo. Evangelho não tem a ver com conforto. Evangelho tem a ver com propósito. E é por isso que muitas vezes a conta não fecha. Irmão, quem disse que seria fácil? Eu quero te encorajar a você se posicionar na direção do seu destino, na direção do destino que Deus prometeu para você. Nada menos do que isso vai ser aceitável. Salmo 126, versículo 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Mas eu não posso fazer por você aquilo que só você pode fazer.